Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram. Hoje vem falar um pouco sobre o jogo de hoje, sobre a atuação de hoje do Inter 2, América Mineiro 1, lá no Horto, né, em Minas Gerais, um estádio difícil de se jogar. O Inter sempre perde lá, né, infelizmente. O Inter passa cada perrengue naquele estádio lá. O Inter foi eliminado na Copa do Brasil naquele jogo de lá, né, perdendo para os reservas deles, o que transformou a derrota ainda mais vexatória. E hoje vinha perdendo, né? Tava 1 a 0 já pro time do América Mineiro. A partir dos 17 minutos do primeiro tempo eles fizeram um gol. E aí o Inter continuou, pelo menos até o final do primeiro tempo, jogando muito mal, mas muito mal mesmo. O Inter nesses últimos jogos aí, eu sei que são partidas assim que né, são teoricamente difíceis porque esses times estão brigando para não cair e eles jogam cada jogo como se fosse Copa do Mundo e tem que ter uma certa estratégia, mas o Inter jogou muito mal os últimos jogos, jogou muito mal contra o Vasco, jogou muito mal contra o Coritiba, jogou muito mal hoje. Esses jogos que, né, são importantes, graças a Deus o Inter ganhou esses jogos. E, né, saiu com os 3 pontos de todo contra todos esses times aí que provavelmente vão cair esse ano. Mas mesmo assim o Inter tem que ter uma atuação melhor. O Inter precisa contratar meio-campistas. O Inter jogou hoje praticamente sem nenhum meia. Mesmo assim, conseguiu a vitória muito na base da individualidade, no vamos que vamos. E porque o América Mineiro é um time muito ruim mesmo, um dos piores times do campeonato. É um time que é treinado pelo Wagner Mancini, então vocês já sabem como é a situação, né? E o Inter, né, tava perdendo, jogando muito mal, a torcida pé da vida, principalmente com o Mano Menezes, porque o time do Inter ficou 10 dias parados e não pode voltar jogando tão mal assim. Depois de 10 dias parados, 10 dias para treinar, e o time do Inter no primeiro tempo errava passes de 2 metros, não acertavam nada. O time do Inter não conseguiu dar um chute a gol no primeiro tempo. E novamente o Inter ganhou um jogo chutando pouco a gol, com algumas individualidades, aproveitando as oportunidades. Óbvio que isso tem que se comemorar, porque querendo ou não, né? Teve uma época que o Inter chutava gol e não fazia nenhum gol. Hoje, pelo menos, os caras estão chutando e estão fazendo. Nem que seja uma oportunidade só e a gente está conseguindo aproveitar. Coisa que não era muito aproveitada até um tempo atrás. Então, hoje foi um jogo difícil. O Inter jogou praticamente com 4 atacantes. Eu nunca tinha visto isso. Com um meio-campo meio exposto, com Johnny e Rômulo ali. Depois ele tirou o Luiz Adriano para botar o Campanharo ali no meio-campo, como ele já atuou como armador anteriormente. Não construiu nada, não fez muito, mas deu uma melhora ali. O Inter conseguiu fazer 2 gols e isso é importante. Hoje a vitória foi mais por isso, foi mais pelos 3 pontos mesmo, assim, que tem que se comemorar, que ganhou o jogo, estava perdendo e virou uma partida. Mas de resto, o desempenho do clube tá muito abaixo para quem quer competir, para quem quer disputar título, para quem quer ganhar alguma coisa, esse time não vai chegar a lugar nenhum. O time do Inter, o Inter precisa contratar, o Inter precisa ver o Lanzini, o Inter precisa ver o Salazar, o Inter precisa ver o Cuejá para atuar na primeira função de meio campo ali. O Inter tá com muita dificuldade no meio campo, o Inter precisa contratar meias. O time do Inter é um parto, é um parto cada jogo que a gente joga. O time do Inter não consegue criar nada, não tem jogada ensaiada, não tem troca de passe, não tem envolvimento no adversário. É só tocar pra lá, tocar pra cá, tocar pro zagueiro, o zagueiro toca pra trás, toca pra lá, toca pra cá. Daí, ali num cruzamento, a bola sobra pro Johnny, ele domina, consegue dominar, tenta chutar, erra o chute, e o Jean Dias pega e dá de letra, ainda numa posição meio que duvidosa, né? Que até agora eu não sei se realmente estava impedido ou não, se traçaram as linhas certas ou não, mas o importante é que deram o gol, validaram e tudo bem. E depois também uma jogada individual ali, meio que num contra-ataque do alemão, foi levando, conseguiu passar e deu um chute assim, um piquinho e fez o gol. Tipo, é só isso que o Inter tem de momento, é só algumas jogadas individuais e nada mais.
É só isso. Isso que é a grande preocupação do torcedor. A gente sabe que o Alan Patrick não estava hoje, a gente sabe que era um time misto, mas o Inter precisa de contratações melhores, o Inter precisa voltar a jogar bem, o Inter precisa ter um elenco melhor para não ter que depender de alguns jogadores. Nada contra o Jean Dias, nada contra outros jogadores aí que atuaram hoje, até mesmo o Campanharo, mas não tem condições de jogar no Inter, entendeu? Por mais que o Jean Dias tenha feito gol, por mais que o alemão tenha feito gol e tudo mais, e a gente tem que comemorar esses 3 pontos. Hoje, pelo menos, eles conseguiram ser úteis, mas nem sempre eles vão dar essa sorte. Então, o Inter precisa correr atrás de contratações, o Inter precisa melhorar a forma de jogar também. O Mano Menezes precisa treinar esse time, porque não tem condições. O time do Inter joga muito mal, muito mal. Ganhou esses 4 últimos jogos jogando muito mal, mas o importante é os 3 pontos. O importante é estar na parte de cima da tabela, dar uma tranquilidade aí pro torcedor, que a gente já tava achando que, né, se perdesse algum desses jogos aí era perigo ainda de ficar numa parte de baixo, disputar uma zona de rebaixamento ali, perigo de ser rebaixado. Então, pelo menos pelos 3 pontos tá valendo a pena pra gente se livrar dessa zona. A gente tá em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, mas de resto o Inter tem que treinar muito e tem que contratar, senão o time do Inter não vai pra frente. O craque do jogo hoje, na minha opinião, foi o alemão, né? Por ter entrado, feito gol, foi bem no jogo. Segundo melhor jogador, o Wanderson, que conseguiu segurar bem a bola ali no ataque, marcou bem, fez 2 desarmes importantes, né? Ganhando na corrida do Everaldo. E era isso, de resto, só balão, passe pro lado e um futebol horrível que o Inter praticou hoje. O que valeu a pena foi pela vitória, os 3 pontos e tá em sexto lugar no campeonato. Mas não dá pra se enganar, né? Não dá pra se enganar. A vitória veio, mas a gente não pode se enganar. A gente quer sempre o melhor do clube, o Inter jogando bem e o Inter vencendo as partidas, jogando bem, porque é assim que vem os títulos, né? Esse foi meu vídeo, então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda muito aqui no crescimento. Até mais.